A pandemia da Covid-19 está há mais de um ano fazendo vítimas. E com a morte de um ente querido, surgem questões burocráticas a serem resolvidas. Nossa equipe conversou com um especialista que explica o que fazer neste momento. Lembranças de um momento muito difícil na vida da Dayana. Quando ele ficou ruim, pediram para ele fazer tratamento em casa, tomar medicação, né? E aí ele não... Depois ele ficou ruim de questões respiratórias, não faltava o ar e tudo. E aí ele foi para a UPA, mas só que ele não conseguiu vaga de UTI. Então ele veio a óbito um dia depois de uma internação na UPA. Além do pai, a Dayana também perdeu a irmã vítima de Covid-19. E aí a surpresa foi que em agosto, 3 meses depois do falecimento do meu pai, a minha irmã teve a Covid-19, ficou internada 28 dias na UTI, né? E ela não resistiu. Então, essas perdas nos trouxeram muitas dificuldades, tristeza. E hoje só restou da minha família eu e meu irmão, né? Assim como a Dayana, muitas famílias perderam seus entes queridos durante a pandemia. O estado de Rondônia já ultrapassou 6.000 mortos por Covid-19. E apesar do momento tão difícil e doloroso, as famílias ainda têm que lidar com questões burocráticas. A vida da Jéssica, por exemplo, mudou completamente após a morte do pai. Em fevereiro ele faleceu e desde então nossa rotina mudou completamente. Primeiro pela ausência e segundo pelas documentações diversas. Tivemos que ir ao banco para rever algumas questões de contas, questão de pensão. Tivemos que organizar toda a papelada burocrática do patrimônio que meu pai deixou para darmos entrada no inventário. De acordo com o advogado Zoil Magalhães, essa é uma das situações mais comuns após a morte de alguém e que os familiares precisam analisar para saber se devem ou não entrar com um processo via judicial. O primeiro passo é a certidão de óbito, que é o documento indispensável à comprovação da morte. E, tendo esse documento em mãos, o que a família deve primeiro buscar saber é se existem no rol dos herdeiros, aqueles que terão direito à herança, menores ou incapazes. Não havendo menor, né, e incapaz, esse inventário pode ser feito extrajudicialmente, portanto, nos cartórios de registro extraoficiais, né? E isso vai evitar, por exemplo, uma demanda judicial que pode demorar um pouco mais. Já as dívidas herdadas seguem um outro tipo de padrão. A lei, ela é muito sábia e prudente nesse aspecto. Ela faz uma equalização entre a dívida deixada pelo morto e os créditos, ou seja, os bens que ele deixou. Você herda a dívida no montante do crédito que você herdar. Não há uma transferência do excedente da dívida para o herdeiro. Portanto, se eu tenho um crédito da minha parte de R$10.000 a receber e o morto deixou um débito de 10, se equaliza isso, eu não vou receber nada para poder pagar e honrar a dívida do morto. Segundo o advogado, quando há a possibilidade, é sempre importante que as pessoas busquem um profissional para orientar em cada questão e deixar um testamento, por exemplo, com todas as orientações e heranças necessárias especificadas para a família. O testamento é a melhor forma de se evitar, né, qualquer demanda judicial e desgaste judicial entre a família após o falecimento de um ente querido. Então, o interessante e o aconselhável é que se procure um tabelião de registro, né, civil ou um advogado, para que se possa, né, havendo a previsibilidade de uma morte iminente, produzir-se um testamento para que se deixar a questão dos herdeiros já equacionada e evitar demandas futuras. O prazo para dar entrada em algum desses processos é de apenas 60 dias, ou seja, a família tem 2 meses para fazer um inventário.
Nessa época, nesse período de tanta gente indo embora, né? E de forma rápida, sem as pessoas esperarem. Porque quando a pessoa tem uma doença, né? Ela vai consumindo a pessoa, leva 1 ano, leva 2 anos, leva 5 anos. Mas em tempo de pandemia, em questão de uma semana, o ente querido se vai. E aí a vida daquelas pessoas vira um pandemônio, né? Então, a melhor coisa a fazer é procurar um profissional. Melhor coisa a fazer. Nós temos advogados extremamente zelosos aqui no Estado e que certamente vão encaminhar o assunto com muita tranquilidade, né? Só cuidar aqueles que às vezes tentam criar um conflito interno na família para tirar algum tipo de vantagem. Mas isso já não acontece tanto quanto acontecia em outros tempos. A OAB está aí também para cuidar dessas questões, né? Para normatizar, para punir, inclusive, né? o mau profissional. Mas procure um bom profissional e certamente você vai ter aí as coisas se encaminhando de uma forma natural para que todos fiquem satisfeitos e haja um desfecho feliz e justo para todos, ok?